Vamos falar hoje sobre as definições da palavra direito, dentro do tema acepções e definições da palavra direito. No livro do Paulo Nader, nós temos essa imagem onde ele explica a faixa em chave, em forma de esquema, que nós temos duas espécies de definições. As definições nominais e as definições reais ou lógicas. Entre as nominais, como o nome diz, são aquelas que examinam o nome da palavra, e o nome da palavra, no caso nosso, é direito. Nós estamos dentro das definições da palavra direito. Então, direito, nominalmente falando, também tem uma subdivisão, que seria a origem etimológica e as definições semânticas. A etimológica está aqui também, eu aproveitei aqui a imagem do livro, onde a gente estuda a raiz da palavra, a genealogia, a origem da palavra, da onde ela veio. E nesse sentido, eu destaquei aqui, em vermelho, que a palavra direito vem de um adjetivo latino directus. Pela grafia, tu percebe a semelhança entre direito e directus. Então, essa é a razão dessa pesquisa. Da onde veio a palavra? E a palavra veio, então, de directus, que deriva de dirigo, de dirigere. E directus, que é a palavra mais próxima, não tem nada a ver com o sentido jurídico que a gente dá aqui no Brasil, a palavra direito. Diz que é a qualidade do que está conforme a reta, aquilo que não tem inclinação, desvio nem curvatura. Então é como se fosse sinônimo de reta, de reto, de correto também nesse sentido. E aí, aqui rectum, e aí vem do verbo dirigo, dirigir, que significa guiar, conduzir, traçar, alinhar. Eu também descobri dirigir. Então, o que eu quero destacar agora nesse primeiro momento é que a palavra direito não tem relação, ou não tem sentido na sua origem da palavra, com o direito esse que nós temos, que é o direito jurídico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A palavra vem de directus, que não tem nenhuma ligação jurídica. O que eu quero destacar também é que o direito, no direito romano, era conhecido como ius, ou jus, se escreve jus. A palavra ius ou jus, que do direito romano, pode ter dado origem à palavra justiça, mas não deu origem à palavra direito. Então, no direito romano, usar ius ou jus, não o significado é o mesmo, o significado semântico é o mesmo do Brasil. Mas etimologicamente, a palavra direito do Brasil deriva, como eu falei, de directus. Já a definição semântica dispensa maiores comentários porque é o assunto que nós acabamos de estudar no capítulo anterior, que são as acepções. A definição semântica, como eu explico, é aquela definição que tu encontra quando tu vai pesquisar uma palavra num dicionário. Então, quando tu vai pesquisar no dicionário, ou tu vai pesquisar até no Google, aparece ali os vários significados. Então, eu coloquei aqui só para recapitular, objetivo, positivo, natural, subjetivo, justiça, ciência, ou seja, as várias acepções que a palavra direito pode ter. É nesse sentido. E assim a gente vence as definições nominais. Quanto às reais ou lógicas, eu separei, e acho que é importante, uma análise das definições que o Paulo Nader chama de definições históricas. E ele faz ali uma seleção, e eu trouxe a seleção que está no livro, ele traz com uma ordem cronológica, começando pelo século I. Acho importante, provavelmente ele não tem todas as definições ali nessa pesquisa que ele fez, mas essa seleção dele é bem ilustrativa porque mostra, parece, uma evolução de como as definições de direito progrediram ao longo dos anos, desde o século I até agora, que é o século XXI. Nós estamos falando aí, então, em 2000 anos de evolução. No século I, o primeiro jurisconsulto romano, no caso aqui, foi Celso, que definiu o direito dizendo que
Direito é a arte do bom e do justo. É importante destacar, e eu vou começar, e é assim que nós vamos analisar cada uma das definições, palavra por palavra. E a primeira palavra aqui é que direito, ele disse que direito é a arte. A palavra arte, né, muito embora também seja uma palavra no nosso vocabulário com muitos significados, a palavra arte, genericamente falando, ela significa aquilo que deriva da ação humana, está relacionada à ação humana. Tudo aquilo que o ser humano faz, tudo aquilo que o ser humano produz, é arte. Né? Então, eu posso me referir, como a gente se refere normalmente, à palavra arte como uma obra artística, uma escultura, uma pintura, até uma música, um poema, né? São obras de arte, tá certo? E tudo fecha nesse conceito que eu dei para vocês, no sentido de que a palavra arte vem de ação humana, é resultado da ação humana. E o direito não é diferente, porque o direito realmente ele foi construído pelo ser humano. Só para fazer aqui um paralelo, já que a gente estava analisando religião, né? Teoricamente, os 10 mandamentos não teriam sido feitos pelo ser humano, né? Teriam vindo direto de Deus, né? Deus que teria enviado, né? o, o, os 10 mandamentos. Agora, nós não. Todas as nossas legislações, leis, mandamentos, deveres e direitos, tudo foi construído pelo ser humano ao longo da civilização, ao longo da evolução humana. Então, direito é uma arte. E Celso diz que é a arte do bom e do justo. E aí vem a principal crítica. Por quê? Porque a definição não é ruim, no sentido de que o ser humano fez a definição de direito, fez o direito, perdão, intencionando ou buscando o bem e a justiça. Né? Essa foi a finalidade. Para que ele construiu as regras sociais? Né? Por que ele quis fazer o direito? Era para fazer o bem e para fazer a justiça. Aí todo mundo pegou no pé do Celso porque eles acharam que essa definição é muito ampla. Né? E a definição, para ser uma definição, ela tem que distinguir o direito de outras coisas. O que aconteceu aqui? Então, até para fazer um paralelo. Se tu botasse aqui, política é a arte do bom e do justo, caberia também. Se tu botar governar é a arte do bom e do justo, caberia também. Então a crítica foi essa. É uma definição tão ampla, tão genérica, que serve para várias coisas, não serve apenas para o direito. Então essa foi a crítica feita, e essa é a crítica que eu coloco para vocês. Não é uma definição ruim, mas é uma definição muito genérica. A segunda definição já é bem mais sofisticada. A segunda definição veio de Dante Alighieri, já no século XIII, quero chamar a atenção de vocês, século I foi o primeiro, século XIII, quer dizer, um intervalo grande aqui, para surgir uma definição bem mais técnica. Né? Então, só pelo tamanho da definição aqui tu já vê. Né? Então, direito é a proporção real e pessoal de homem para homem, que conservada conserva a sociedade, que destruída a destrói. Antes de continuar, um recado, né? Século XIII não havia questão do discurso politicamente correto e o Dante usou a expressão homem para homem no sentido de gênero humano. Né? Hoje isso é politicamente correto, seria ser humano para ser humano, pessoa para pessoa, seria uma expressão mais abrangente. Mas se usava que o homem, né, como sendo a representação dos humanos. Por isso, então, a gente tem que levar em consideração isso, né? O contexto. Né? Então, só substituir aí. E quando ele diz que direito é a proporção, direito à proporção também não dá bem para a gente entender. Né? No quadro anterior, direito era arte, né? Que eu acabei de dizer, fruto da ação humana. E o que é proporção? Proporção seria uma relação, né? Aquilo que estabelece uma relação, uma vinculação. E aí, uma relação e uma vinculação entre pessoas. Né? Direito é aquilo que está entre pessoas. Aí nós vamos remontar aquele raciocínio que a gente já fez, que o direito só existe na sociedade. Enquanto se a gente estiver sozinho, não há necessidade de direito. Né? O direito surge no momento em que se estabelece uma relação entre duas pessoas. E aí se estabelecem limites. Né? Até onde eu posso ir. Né? O meu direito vai e até onde começa o teu.
É nesse sentido. Então, essa é a proporção, a vinculação entre duas pessoas, que pode ser, na visão do Dante Alighieri, pode ser real ou pessoal. Então, o direito é a proporção real ou pessoal, né? Mas isso aqui eu vou deixar, porque como é um pouquinho mais técnico e um pouquinho mais demorado, para que o vídeo não fique muito longo, eu vou deixar para o próximo vídeo, vou fazer um intervalinho breve aqui.